Em meio a tantas mortes nesta pandemia, há uma que chama a atenção nacional porque o culpado, ao que tudo indica, não foi um vírus. Mais uma vez o país assiste o desenrolar de um possível assassinato cruel que teve como vítima uma criança de 4 anos de idade, Henri Borel, encontrado morto no dia 8 de março no apartamento do padrasto, Dr. Jairinho, com diversas lesões graves pelo corpo. E qual relação podemos estabelecer com o caso de Isabela Nardoni, morta com 5 anos de idade há 13 anos atrás? Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te explicar. Salve galera, sou Marcos Ferreira e esse é o canal Papo Cabeça. Dia, digamos, de resignação aqui em Toronto. Então aproveite e se inscreva no canal, entre, fique à vontade, mas não repare a bagunça. Dê like se gostar do vídeo, compartilhe e aperte o sininho para ficar por dentro das novidades que a gente vai apresentando aí aos poucos no canal. Inevitavelmente, o caso do garoto Henri me remeteu alguns anos atrás, quando, na condição de advogado e membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, eu acompanhei de perto o julgamento do casal Nardoni à época, oportunidade em que eu pude me aprofundar no caso e também, por que não, nas provas que foram utilizadas para condenar o pai Alexandre e a madrasta Ana Carolina. E aqui eu chamo a atenção de vocês, pois se analisarmos de modo superficial até esse recente caso do Henri, a gente vai poder perceber que há inúmeras coincidências com o caso da Isabelle. Em ambos há o envolvimento de famílias de alto poder aquisitivo se desintegrando em razão de atos absurdamente violentos, tendo nos dois casos como vítimas crianças indefesas. Mas ao contrário do que muitos possam pensar, também há algumas diferenças técnicas nos dois casos e às vezes até imperceptíveis aos olhos de quem não atua nos tribunais, mas que falam muito dos envolvidos e que, se observadas prévia e atentamente pelo pai do garoto, por exemplo, poderiam até evitar o mal maior. No caso dos Nardoni, embora o casal tenha sido processado e condenado pela morte da pequena Isabela, de tudo que vi e li, tenho que ali alguns detalhes específicos me causam até hoje uma inquietante desconfiança se realmente a justiça foi feita no caso. Como assim? Você deve estar aí, óbvio, se perguntando. Por ora, direi apenas que tenho dúvidas, beleza? Mas vamos lá. Galera, eu sempre sustentei a tese de que em casos em que há envolvimento da mídia, da imprensa como um todo, muitos interesses, além da busca da verdade, interferem no resultado final. Esses interesses geralmente não permitem que a justiça seja efetivamente feita. De que interesse eu falo? Por exemplo, o interesse de o sistema judicial, por exemplo, eu disse, ser apresentado como célere e eficiente para a sociedade. Esse interesse, sendo um deles, exige que o caso seja resolvido com a máxima urgência e que se busque, de qualquer forma, o resultado esperado pela sociedade, pouco importando o que precisa ser feito para isso. Você não acredita, não é mesmo? Normal. Eu também não acreditava. Até ver tudo bem de pertinho, que o diga aí o Dr. Nadir de Campos. Por isso, nem vou entrar no mérito da fragilidade das provas que embasaram a condenação dos Nardoni. É tudo muito técnico e muito específico. Pode até ser que um dia eu faça um vídeo sobre isso, quem sabe. Mas nesse vídeo de hoje, eu só peço que acreditem que jamais diria isso se não tivesse visto o que vi. Aliás, por isso mesmo, peço que comparem o histórico dos envolvidos nos dois casos. Vejam, eu não tenho pretensão de defender a tese ingênua de que todo crime demanda um rastro antecedente. Não, mas geralmente em crimes onde há um relacionamento amoroso envolvido,
tendo como resultado final a morte de uma criança ou até mesmo de um terceiro, seja lá ele quem for, é comum que o culpado ou os culpados tenham registros antecedentes de violência. Mas por que eu digo isso? Pelo seguinte, geralmente, quando um crime é cometido por um casal, ainda que ambos estivessem intencionalmente dispostos, quando submetidos a uma investigação que acaba fechando o cerco, é natural emanar no ser humano o instinto da autodefesa, da autoproteção. Mas o que isso quer dizer? Para mim, que independentemente de como os fatos aconteceram, quase que em 100% dos casos, um vai acabar acusando o outro. Eu posso lhes garantir que não há amor entre homem e mulher e vice-versa que impeça isso. E podem acreditar. Digo mais, façam uma pesquisa no Google e vocês vão ver que no caso dos Nardoni, primeiro, não há nenhum histórico de agressão envolvendo a Isabela e o pai, ou mesmo envolvendo a Isabela e a madrasta. Não por acaso, mesmo separados, em nenhum momento a mãe da Isabela pediu a guarda da filha, que era compartilhada, ou mesmo registrou qualquer ocorrência contra o pai e a madrasta de violência. Mas esse fato por si só faria deles inocentes? Claro que não, absolutamente não. Mas vejam que além da fragilidade das provas, como disse anteriormente, havia um clamor público que pedia a condenação do casal. Mas vejam que mesmo diante de tudo, de ambos serem condenados, até hoje o casal mantém a relação e sustenta a mesma versão dos fatos sem qualquer transferência de culpa de um para o outro. Isso não é comum. É muito difícil manter uma versão que não condiz com a verdade por tantos anos, sabendo que essa situação te tirou injustamente a liberdade. Não há lealdade que te mantenha atrás das grades se você for inocente ou se a verdade te beneficiar de alguma forma, e eu lhes digo com toda certeza. E o que isso difere do caso do pequeno Henri Borel? Bom, tirando o triste resultado que é a morte de uma criança indefesa, aqui já é possível notar que o padrasto, conforme apurado na investigação, ostenta um histórico de violências dirigidas a crianças e, ao que tudo indica, a mãe do pequeno Henri era submissa e aparentemente disposta a aceitar a vida de ostentação em troca da proteção do Dr. Jairinho. Mas aí é que está. Até quando? Bom, escrevam aí. Ao contrário do casal Nardoni, em questão de horas ou até mesmo de dias, talvez Monique Medeiros vai dar com a língua nos dentes e vai revelar o que realmente aconteceu naquele apartamento no dia da morte do pequeno Henri. Ah, mas é normal, Marcos. Sim, com certeza. E é justamente onde quero chegar. É normal quando o verdadeiro culpado está entre os dois que cometeram o crime. Percebam, portanto, que quero dizer que normalmente se o casal Nardoni tivesse sido realmente culpado pela morte da Isabela, eu digo, pode ser, nem um amor entre eles ou mesmo o amor que existia entre pai e filha, algo que restou incontroverso no processo, diga-se, impediria que um ou outro tentasse ao longo da investigação ou ao longo de toda a exposição e julgamento atribuir culpa exclusiva ao outro ou mesmo menor participação no caso. Mas, curiosamente, depois de 13 anos do ocorrido, não foi isso que vimos. Pelo contrário, eles se mantêm firmes no propósito de permanecerem juntos e com o apoio de todos os familiares. Mas, para simplificar e justificar minha tese de hoje, bastante sintetizada neste vídeo, mesmo considerando a já falada necessidade de elucidação imediata de casos como o de Isabelle e do Henri, vamos fazer o seguinte. Se nesse recente caso a mãe do Henri, Monique Medeiros, não se voltar contra o Dr. Jairinho, culpando-o integralmente pela morte da criança e revelando os detalhes sórdidos desta revoltante história,
vocês vão esquecer a minha tese e, querendo, podem até deixar de acompanhar o canal. Mas eu arrisco minha credibilidade e todos os anos de atuação como advogado no Tribunal do Júri, na certeza de que em questão de dias, digamos, sei lá, um passará a acusar o outro, bastando que a possibilidade de pegar 30 anos de prisão se torne real e faça com que a ficha caia. Se isso acontecer, cada um de vocês se compromete a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Combinado? Que as cenas dos próximos capítulos falem por si. Reflitam.